E quando eu olho pra mantra, eu acho que nenhuma música fala tanto sobre um jeito de ver a vida quanto essa. Então bora falar dela. Mantra é um pedido de ajuda de alguém que quer viver a vida, mas não tá conseguindo. Ou seja, eu preciso só de um salário um pouquinho maior. Eu preciso que o Flamengo jogue um pouquinho melhor e acerte as finalizações. O melhor lugar do mundo é aqui e agora, porque é o único lugar que existe. A gente só tem o aqui e o agora. Grande canção. Grande canção! Falar de mantra, porra. Bom demais, mano. Bora? Tá valendo? Bora. Vambora, pausar aqui. Diretamente dos Estúdios Fã de São Paulo, oi, eu sou o Thales e esse é o Mar de Amor, um videocast sobre as poesias da vida. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem. Esse é o nosso primeiro episódio oficial. Você tá animado aí do outro lado da tela? Eu tô bastante animado por aqui, espero que você possa sentir minha animação. Antes da gente começar oficialmente com o conteúdo do dia, vamos aos anúncios dos nossos patrocinadores. Não temos patrocinadores, fazemos isso por amor. O negócio é o seguinte, galera, se você ainda não me conhece, não me segue no TikTok ou não viu o piloto, eu contei no piloto desse podcast que a minha ideia com isso aqui foi poder falar das grandes histórias que existem na nossa música, nos nossos livros, nas nossas poesias, enfim. Aquela coisa que você ouve ou que você lê e que mexe com você, que te faz pensar na vida, refletir sobre o mundo. E talvez, eu diria que talvez não, com certeza nenhuma música faz isso comigo, ou nenhuma música me impacta tanto quanto essa que a gente vai falar hoje. Então nada mais justo do que o nosso primeiro episódio oficial ser sobre ela. Tô falando de Mantra, do Rubel, então bora falar dela. Oh meu pai, se tu existes, manda a tua força, gente aqui precisa de descompromisso e de sabedoria. Acho que você já conhece Rubel, né? Grande artista, grande figura, grande compositor, responsável por canções capazes de nos fazer chorar, nos fazer se declarar para as nossas pessoas. E eu já disse aqui, mas vou falar sempre, que eu sou completamente apaixonado pelo poder da palavra. Eu acho que a palavra tem capacidade de impactar a nossa vida, de melhorar a nossa vida, de mudar a nossa vida. E talvez, como eu disse, né? Talvez nenhuma música represente tanto isso para mim como como Mantra. Gaguejei bastante. O título da música, né? O nome da música já diz tudo. Mantra é uma oração. Mantra, inclusive, acho que no budismo ou no hinduísmo, se eu não estiver falando besteira, de acordo com o nosso Departamento Internacional de Pesquisas, mantra é aquela sílaba, aquela coisa que você fala em repetição para atingir alguma coisa, né? Então, por exemplo, a gente tem o famoso Om, que é um mantra que você fica repetindo, e isso é pra... Deixa eu colar. Paz, união e equilíbrio na sua vida. E se mantra é isso, né? Se mantra é a repetição de algo, saber disso, quando você olha pra essa música tendo isso em mente, a música já começa a fazer sentido. É uma música que chama mantra, né? Então é a oração que ele faz pra vida dele, pras coisas que são importantes pra ele. Ele já começa falando: ó meu pai, se tu existe, manda alguma força. A pista tá vazia e a gente não consegue nem sambar. É um começo de oração, né? É um pedido de descompromisso, de leveza, de sabedoria. Eu fico pensando muito nessa pista vazia, a gente aqui doidinho pra sambar, mas sem conseguir. Quer dizer, a nossa vida prontinha pra ser vivida, mas a gente sem conseguir vivê-la. E aí entra o nosso primeiro trecho de repetição, o nosso primeiro mantra. Não me deixe esquecer, é uma frase que é um verso que é repetido. Não me deixe esquecer, não me deixe esquecer, não me deixe esquecer que a gente não precisa de nada, que a gente se distrai com muita facilidade na vida. Então ele repete, ele pede repetidamente pra que ele não se distraia. E aí, continuando a música, ele fala também: não me deixe esquecer que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. É muito massa ser estruturado desse jeito, é muito massa ter essa repetição de coisas que são tão claras e parecem tão óbvias, mas que se a gente não prestar atenção, a gente se esquece real. E aí tem uma parte disso que me chama muito a atenção, que é o verbo. Não me deixe esquecer que a gente não precisa de nada. Esse precisar tem mexido muito comigo, eu tenho pensado muito nisso, porque a gente tende a condicionar a nossa felicidade a uma necessidade. Ou seja, eu preciso só de um salário um pouquinho maior, eu preciso que o Flamengo jogue um pouquinho melhor e acerte as finalizações. Eu preciso só de uma namorada, de um namorado, eu preciso de uma casa maior, eu preciso de um carro mais legal, e aí sim, quando isso acontecer, eu serei feliz. É muito legal, muito interessante, porque é como se a gente condicionasse a nossa felicidade a algo externo, né? Então a gente tá sempre a um passo pequeno de tá completo, de tá totalmente feliz. Quando esse negocinho acontecer, aí sim eu vou poder dizer
dizer que eu tô feliz. A felicidade pra gente fica sempre num ponto futuro, no quase ali, quando eu perder os quilinhos, quando isso aqui acontecer, só falta isso aqui. Mas na verdade a gente não percebe que a gente nunca vai ser, né? Quando a gente consegue perder os quilinhos, quando a gente consegue o carro melhor, quando a gente consegue o salário maior, vai faltar outra coisinha, vai ter mais um negocinho ali faltando pra que a gente seja feliz ou pra que a gente fique em paz. É como se a gente nunca estivesse satisfeito, a gente não consegue olhar pra gente mesmo e falar, pô, quer saber? Tá tudo bem, tô feliz, as coisas estão legais. Então quando o Rubel diz, não me deixe esquecer que a gente não precisa de nada, é uma lembrança também pra gente olhar pra tudo que a gente já tem e, se possível, agradecer e, se possível, falar, cara, quer saber? As coisas estão indo muito bem. Momento, dica de livro. Cara, um dos livros que eu mais gosto na minha vida chama-se Inside Yourself, Busque Dentro de Você. Ele é escrito por um engenheiro do Google e ele foi o cara, se eu não me engano, um dos primeiros funcionários do Google, mas foi também o cara que começou o processo de autoconhecimento dentro do Google. Por isso o nome, né? Busque Dentro de Você, Google, um buscador. Trocadilhos! E aí, nesse livro, ele conta todo esse processo do autoconhecimento, o que foi o autoconhecimento pra ele, quão importante isso foi pra ele e como ele começou esse programa dentro do Google. E uma das coisas mais legais que ele fala nesse livro é que não deixa de ser irônico o fato de a gente passar a nossa vida inteira buscando pela felicidade, como se ela estivesse lá fora, e a gente descobrir que, na verdade, ela tá aqui dentro, ela sempre esteve aqui conosco. E aí ele fala uma frase, ele escreve, no caso, uma frase que eu acho que deveria ser tatuada no nosso rosto. Vou até falar nessa câmera aqui, eu e você, pra você entender a seriedade, olhando nos meus olhos, a seriedade dessa frase. A felicidade não é algo que você conquista, é algo que você permite. Porra, foda pra caralho. Desculpa, a frase não é essa. A frase não é essa. Vou falar de novo, hein? A felicidade não é algo que você persegue, é algo que você permite. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que ao permitir, na verdade, ao não perseguir a felicidade, o nosso desafio é entender que a nossa felicidade já tá aqui dentro. E o que a gente precisa fazer de fato é permitir que ela aflore e não tentar buscá-la em outros lugares. Pô, não é uma coisa muito linda isso? Indo pra caralho. Voltando pra música, ele fala, não me deixe esquecer que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. E eu acho isso muito forte. Por quê? O melhor lugar do mundo é aqui e agora porque é o único lugar que existe. A gente só tem o aqui e o agora. A vida é uma sequência de aqui e agora, né? Se a gente parar pra pensar, o futuro não existe, porque quando o futuro chegar, ele vai ser o agora. Faz sentido isso ou eu tô viajando aqui pra você? Véi, que viagem é essa, véi? Espero que faça sentido. Não tem nenhum momento na nossa vida que não seja agora. E às vezes a nossa dor vem de ficar muito tempo no passado, lembrando de alguma coisa, tentando refazer ou reviver um momento legal do nosso passado, ou arrependido, ou humilhado, tipo, pô, aquele dia foi foda. Ou a gente fica demais no futuro, né? Pensando em como é que vai ser um amanhã, como é que vai ser daqui a 10 anos, e a gente esquece de viver o que tá rolando agora, o que tá ao nosso redor. Eu fico pensando e lembrando, em alguns momentos, existe uma época da minha vida em que eu jogava bola todo dia. E treinava e jogava, e aí teve um jogo em que, cara, eu fiz 2 gols em 5 minutos. Fui o grande cara do jogo, resolvi o jogo, foi animal. E aí depois, cara, eu nunca mais refiz aquele jogo, eu nunca mais fiz 2 gols em 5 minutos. E muito do sofrimento poderia ter vindo de eu tentar repetir. Só vou ser feliz jogando bola se eu fizer 2 gols em 5 minutos. Que nem naquela vez, quando eu tinha 16 anos, lá em 2000 e sei lá que ano, que isso rolou. Isso é fonte de sofrimento, né? Eu tentar repetir porque um dia foi bom, eu achar que todos os dias tem que ser igual e eu ficar preso ao passado. Hoje em dia, se eu jogar 5 minutos sem cair desmaiado no chão, eu já tô feliz no futebol. Olha só como eu aproveito meu agora e que coisa legal, não é verdade? Mesma coisa quando a gente fica imaginando o futuro, vivendo no futuro, falando, nossa, daqui a 10 anos eu vou morar não sei aonde, vai ser muito legal, eu tenho que fazer isso, e esquece de viver o nosso dia, de perceber o nosso redor, as coisas legais que a gente tem. Pausa pro nosso intervalo comercial pra gente ouvir as palavras dos nossos patrocinadores pra gente respirar um pouco. Pausa rápida, porque não temos patrocinadores, não dá tempo de respirar, então vambora, que coisa linda. A gente falou na primeira parte disso tudo, né, dessa relação com o agora, com o que foi, com o que será, e essa relação do tempo, a nossa relação com o tempo é algo que me chama bastante atenção e é algo em que eu penso muito sempre que eu ouço mantra também. E eu falei pra vocês que tem 2 trechos dessa música que eu gosto bastante, né, o mantra, não me deixe esquecer que a gente não precisa de nada, não me deixe esquecer que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Inclusive eu gosto tanto que eu tatuei, eu tenho esses trechos tatuados e eu vou mostrar num grande momento de striptease nesse programa. Dá pra chegar aqui, ó, editor, aqui, ó.
Não sei se você vai conseguir ver, mas é uma tatuagem que tem uma pessoa em estado de contemplação. E aqui tá escrito: não me deixe esquecer que a gente não precisa de nada. Não me deixe esquecer que o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Num símbolo de pause. Você que é gamer vai entender que isso aqui é um símbolo de pause. Ou deveria ser, senão minha tatuadora vai ficar chateada. E aí, sobre essa relação com o tempo, tem duas coisas muito massas nas quais eu penso sempre que eu ouço o mantra. Primeiro, na música mesmo, tem um trecho de uma entrevista do Tim Maia, em que ele fala: pergunte a um gorila em que ano nós estamos aí, cara. Pergunte a um gorila em que ano nós estamos. É um verso que te faz pensar, né? Mas é aquele filósofo que você começa a ouvir e fala: cara, o que será que ele tá falando? Será que ele tá muito louco? Mas o que ele, acho que, se eu não me engano, é um Réveillon. E ele fala: pô, esse negócio de o que é 1998, 1999, assim, pergunta pra um gorila em que ano nós estamos. O gorila só vai te falar: mano, pra que você quer saber? Nós estamos aí. E é muito legal porque ele nos faz refletir sobre a nossa perspectiva de tempo. Né? Por que a gente fica tão desesperado pra saber o tempo das coisas e tal? E por que a gente não pode ser um pouquinho mais leve no jeito que a gente olha pra nossa própria existência, né? Então essa frase do Tim Maia que tá na música, eu acho muito, muito foda e merece destaque total. E sobre isso tem uma outra coisa em que eu penso sempre que eu ouço. Uma parte da mitologia grega, os gregos, eles têm dois deuses do tempo. Um que a gente conhece muito e outro que não. A gente tem Cronos, né, que é o deus do tempo do relógio, e Cronos ele é normalmente simbolizado ou ilustrado como uma figura muito autoritária. Ele é o tempo que é rígido, ele é o tempo que a gente tem nos nossos compromissos, aquela coisa que a gente não pode atrasar, a gente tem que correr, a gente tem que fazer, porque o tempo corre, tempo é dinheiro, sabe, essas coisas todas de performance. Esse é o tempo de Cronos, é sempre um tempo autoritário. Mas os gregos têm também um outro deus do tempo que é menos conhecido, que se chama Kairos. Kairos é descrito como uma figura jovem que tem asas nos pés e um tufo de cabelo, apenas um tufo de cabelo. Ele é careca e tem um belo topete. Olha que belo rapaz. Por causa dessas asas nos pés, Kairos é muito rápido, então ele passa voando se a gente não prestar atenção. E o negócio do tufo de cabelo é que se você não olhar pra ele de frente e pegá-lo pelo cabelo, você não consegue mais alcançá-lo. Se ele passa por você e você tenta pegar o cabelo dele, já não tem mais cabelo pra você puxar. Então o que eles querem nos contar com isso? Quer dizer que existe um outro tempo que, se a gente não presta atenção, ele passa voando e a gente precisa estar muito atento para pegá-lo pelos cabelos. Kairos é então o tempo das coisas que não podem ser planejadas, não podem ser cronometradas, é o tempo do imprevisto, são aqueles momentos da vida que você não consegue planejar, mas que talvez você vá se lembrar pra sempre. E eu tenho muita certeza que você sabe do que eu tô falando, porque se você pensar na sua vida, você vai conseguir ver os seus momentos cronos, reunião, estudo, correria, e os seus momentos Kairos, aqueles momentos que não vão se repetir e que você vai levar pra sempre. É muito importante a gente olhar pro tempo de Cronos, mas é muito importante a gente olhar pro tempo de Kairos também. Tempo que já deve ter passado aqui tantas vezes e eu não percebi porque eu tava muito preocupado com a vida e não tava me lembrando de aproveitar os grandes momentos que ela tem, né? Como a gente fala, a poesia que tá na vida, que tá aqui ao nosso redor o tempo todo, se a gente conseguir prestar atenção nela. E aí, pra finalizar mantra, Rubel traz uma oração pra São Jorge em que ele traz um dilema interno brutíssimo. Se liga nesses versos. Jorge, eu já perdi meu tempo encarando o próprio espelho, medindo amor, contando like, ouvindo os outros, tendo frio e tendo medo. Foda. Ele fala aqui da nossa relação com o ego e de como isso pode ser destrutivo pra gente, né? O tempão que eu perdi me olhando no espelho, ou dependendo das opiniões dos outros. O que será que os outros estão achando de mim? Será que eles estão gostando das coisas que eu tô fazendo? Medindo amor, contando like, ouvindo os outros, tendo frio e tendo medo. Então, de fato, o quanto o nosso ego ou o nosso medo de como é que a gente vai ser encarado nos impede de viver uma vida mais leve, né? Então, parte dessa oração de Rubel vai pro tempo, outra parte dela vai também pro ego. Quando a gente acha que a música tá fechada, quando a gente acha que tá tudo, muito profundo, muito maravilhoso, chega a Emicida. Meu truta, somos poeira das estrelas, nada além que frutos do acaso, soltos no tempo como nuvens. O que Emicida tá falando aqui? Tá falando que a gente se dá importância demais. A gente acha que a gente é muito mais importante do que a gente é. Preciso fazer as coisas muito bem feitas. Eu não posso errar.
tô sempre com pressa pra ter sucesso, né? Eu preciso correr pra conquistar, pra acumular eu o tempo todo. E nessa correria meio desenfreada, nessa coisa meio apressada, a gente se esquece do quê? De viver a vida, de aproveitar a vida. A gente se esquece de olhar pra Kairos, a gente se esquece que o melhor lugar do mundo é aqui, é agora. E pra você que tá me assistindo até agora, me ouvindo até agora, tem um convite legal, uma pergunta legal que eu quero fazer e que eu quero muito saber sua resposta. A última vez em que você soube, que você teve consciência que você estava plenamente feliz, como é que foi isso? Você tem essa memória clara pra você? Me conta aqui nos comentários, pode ser no YouTube, pode ser no Spotify, pode ser no Instagram, pode ser no TikTok. Enfim, me conta que eu vou querer saber. E eu tenho certeza que você também já viu o tempo de Kairos, já viu essa coisa do mantra de o momento em que eu tava feliz. Eu provavelmente tava no aqui, eu tava no agora, eu tava vendo a leveza da vida e eu não precisava de mais nada. Então é isso, meus jovens, essa foi a análise de mantra, essa música, essa oração, esse jeito de ver a vida que o Rubel escreveu e que eu sou um grande fã. Espero que você tenha curtido. Esse foi também o nosso primeiro episódio oficial, então, tô super feliz de ter feito aqui. Espero que você continue conosco nessa jornada. Até o próximo vídeo, um grande abraço e seja bastante feliz, tá bom? E aí não se esqueça também de fortalecer esse movimento aqui do Mar de Amor, fazer parte desse Mar de Amor, né? Seguindo, fazendo aí todas as interações necessárias que você já sabe quais são, né? Negócio de curtir no Instagram, negócio de seguir no TikTok, se inscrever aqui no canal, comentar, amei, corações, tudo isso, porque afinal de contas é um mar de amor e a gente precisa de você remando junto com a gente, tá bom? Um abraço e até o próximo programa, valeu, boa, bom demais, é isso. Fechamos. Que isso? Pera aí, Pera aí. Que isso?